Estão vendo? Estão vendo a minha tela? Estamos sim. Aqui, se ela fica a tela cheia. Ok. Bom, nosso curso, nós estamos numa segunda oferta do curso de Engenharia de Mineração a céu aberto. Então, o curso foi concebido por mim e o professor Wilson Carlesso, que até então eu conheci ele na Gerdau, mas ele precisou se desligar, ele assumiu um cargo numa outra instituição de ensino, e aí o professor Leonardo Leite está dividindo comigo coordenação, que ao final vou estar mostrando, e ele é o primeiro professor aqui que eu vou estar apresentando. Então, nós estamos na segunda oferta, ele foi bem procurado. Nós já temos assim uma informação, quem está aí presente já fez a inscrição, o número de alunos já é o suficiente para confirmar a turma. Hoje eu passei até para o grupo de professores, então já passamos do número mínimo, né? Nós vamos limitar a uma quantidade, mesmo sendo online, para poder ter um bom aproveitamento. O curso é 100% online. O que significa online, diferente de um EAD, um estudo à distância? O estudo à distância, a aula é gravada, normalmente no estúdio, e o aluno assiste a hora que ele quiser aquela gravação, sem ter a interação com o professor. No curso online, a gente chama que o curso é aula síncrona. O aluno tem contato direto com o professor, naquele horário. Nos nossos horários do curso, as aulas são às terças-feiras e às quintas-feiras, no horário de 19 horas a 21h40. Não é uma obrigação, é uma recomendação e um pedido que o professor faça a gravação da aula. Aí essa gravação da aula, ela fica disponível aqui no Teams, num período de aproximadamente 30 dias. Se o aluno perdeu eventualmente aquela aula, ele vai assistir dentro desse prazo. Mas se houve uma atividade avaliativa, que eu vou mostrar um slide disso, naquele dia, o professor executou a atividade online. Aí não tem como recuperar, tá? Mas o professor sempre avisa com antecedência, tá? Destaco aqui, eu já tenho, assim, mais de 20 anos, um pouco, que eu estou na PUC Minas, principalmente no cursos de pós-graduação. Eu me formei a graduação, fiz cursos de especialização em outra instituição e também fiz aqui no IEC, que é o Instituto de Educação Continuada na PUC Minas, e aí vem dando muito certo os cursos que a gente tem elaborado. Eu vejo, assim, um mercado, eu ainda falei com o Fernando, nós estamos, em Minas Gerais, dentro do quadrilátero ferrífico, mas que a exploração de mineração é uma atividade econômica e profissional relevante para o Estado, mas vai muito além do Estado de Minas Gerais, né? Tem Goiás, tem Rio de Janeiro, São Paulo, mas predominantemente no estado do Pará e em outros países. Recentemente, nós estamos tendo um aluno que está querendo fazer o curso lá do Peru, né? Nós já tivemos alunos de outros países fazendo o nosso curso, né? Em outros momentos. Aí, essa estrutura do curso, nós elaboramos em 10 disciplinas. Eu vou mostrar cada uma delas um pouquinho. Mas é bom entender aqui a carga horária. A experiência tem mostrado, só no outro curso que eu coordeno, então são 10 anos. Então, eu fui ajustando e entendi que é melhor todas as disciplinas terem a mesma carga horária. É melhor para administrar com o professor, é melhor para o aluno e é melhor para distribuir os conteúdos programáticos. Como que acontecem essas aulas? Elas acontecem
2 vezes na semana. Só que cada disciplina vai ser uma vez na semana. 3 horas aula, de 19 a 21h40. Aí, portanto, aqui, cada disciplina vão ter um encontro de 12 vezes com o professor, para dar as 36 horas. Diferentemente do que foi a apresentação, um pouco diferente do que foi a que a Fernanda fez, ela fez uma apresentação, uma live, uma palestra, em que somente ela falou. Na aula é diferente, o ritmo é mais lento, ela pausa, o professor pausa, pergunta ao aluno, tem o chat, ele abre o microfone, ele pode abrir câmera, ele pode trocar experiência profissional com o professor, então fica bem rico de conhecimento durante esses 12 encontros de 3 horas aula cada. Contudo, cada disciplina tem ainda mais 7 horas, aproximadamente, para o professor passar atividades extra-aula. Ontem mesmo, na aula, falei com os alunos, aqui estou lançando semente. Então, assim, mostrando o slide, fazendo explicação, a anotação escrita, mas não se esgota. É bom vocês irem no livro. No caso dessa disciplina, eu tenho uma apostila. Então, eu fiz a recomendação ontem era no livro. Vai estar lá da página 11 à página 68. Dá uma olhada lá. Então, é esse o ritmo das aulas. São 10 disciplinas com essa carga horária. E tem essa disciplina de humanidades, que é institucional, pela PUC ser uma instituição humanista, formadora de profissionais para a sociedade, nos últimos 3 anos se lançou, tem sido bem aceita. Ela é administrada pelo Departamento de Filosofia e essas aulas elas acontecem no segundo semestre do curso. Então, quem começar agora vai começar em abril, então vai ter essa disciplina. Vão ser essas 2 primeiras disciplinas aqui, e aí depois, lá no segundo semestre, num curto espaço de tempo, são 3 dias, aí eles conseguem passar esse conteúdo, tá? Então, no total, o certificado do aluno tem 444 horas de carga horária, tá? Volto a falar assim, qualquer dúvida, vocês coloquem aí no chat. A disciplina de aspectos legais e ambientais da mineração, nós temos o professor Alisson Frederico. Trabalha já há muitos anos na Gerdau. Interessante que ele fez o mestrado dele no mesmo programa que eu fiz, que é o Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos na UFMG. Ele é engenheiro civil oriundo da FUMEC. E eu vi que ele está presente. Vamos ver se ele pode abrir a câmera e se apresentar um pouquinho aí, Alisson. Sim, boa noite, professor Josias, boa noite, professora Fernanda, boa noite a todos que estão participando dessa palestra. É um grande prazer poder participar desse momento aqui. Como o professor Josias mencionou, meu nome é Alisson Frederico, sou professor aí da disciplina de aspectos legais e ambientais na mineração, sou formado em engenharia civil, ambiental, mestre em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos. Eu queria, professor, se o senhor me permitir, falar um pouquinho, né, da disciplina, do Com conteúdo da certeza, essa é disciplina. muito interessante, você fazer um briefing do que é a sua Excelente, disciplina. isso aí. Tá, então na disciplina de aspectos legais e ambientais, né, nós vamos falar sobre a temática de meio ambiente, como funciona todo o processo de licenciamento ambiental, as principais legislações aplicáveis no processo de licenciamento. Durante a fala, né, da professora Fernanda, ela trouxe aí a importância, né, do processo de licenciamento durante a descaracterização, né, de barragens. A gente aborda também, né, toda a competência dos órgãos, seja na esfera federal, estadual e municipal, dentro do processo de licenciamento, quais são os tipos de licenças aplicáveis. A gente traz um case, né, de licenciamento na mineração. Abordamos ainda todos os estudos ambientais aplicáveis ao processo de licenciamento. Então, a gente entra
explicando o que é o EIA-RIMA, quais são o conteúdo existente dentro do estudo de impacto ambiental, do relatório de impacto ambiental, o que é um programa de controle ambiental. Dentro do processo de licenciamento, né, a gente tem aí a audiência pública, né, como que se estrutura uma audiência pública, qual que é o papel da audiência pública frente aos stakeholders. Falamos um pouco, né, de relatório de controle ambiental, plano de utilização pretendida, dentre outros estudos, tá? Além disso, a gente aborda também a questão da gestão de emissões atmosféricas. Então, a gente traz aí o que é uma poluição atmosférica global, o que é uma poluição atmosférica local. Focamos isso nas atividades, né, minerárias, quais são os sistemas de controle das atividades que a gente usa aí dentro da mineração no nosso dia a dia. Falamos um pouco também, né, sobre a gestão das águas, o que é o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, quais são os usos da água na mineração, outorga, quais são os tipos de outorga, como que se faz uma outorga, qual que é o trâmite a ser seguido dentro do órgão ambiental. Abordamos um pouco também sobre sistema de tratamento de efluentes, diversos tipos de sistemas que a gente tem para tratamento de efluente sanitário, tratamento de efluente na mineração, de processo. Abordamos também um pouco sobre a questão de unidades de conservação, quais são os tipos de unidade que a gente tem, regularização dos processos de intervenção, de supressão de vegetação. Falamos de todas as compensações ambientais que a gente tem na mineração, compensação de Mata Atlântica, compensação do SNUC, minerária, APP, espécies ameaçadas, espécies imunes. Entramos numa temática extremamente importante aí para a mineração, que é a espeleologia e a arqueologia. Então, a gente fala da importância do patrimônio espeleológico, grau de relevância de cavidade, tipo de compensação espeleológica que a gente tem. Abordamos ainda, né, o plano de fechamento olhando do ponto de vista ambiental, né, quais são as ações que a gente precisa desenvolver, legislações aplicáveis. Entramos numa temática muito importante, que é a questão das mudanças climáticas, inventários de gases de efeito estufa, processo de descarbonização, e por último aí fechamos com a temática de ESG. Então, pessoal, o conteúdo, né, é muito importante, bastante atual, totalmente focado aí para a nossa atividade de mineração, e gostaria de convidá-los, né, para participar desse curso. Tenho certeza que vocês vão gostar. Uma equipe extremamente competente, profissionais e professores, né, a grande maioria, e tenho certeza que ficarão bastante satisfeitos, tá? Agradeço aí a todos pela oportunidade. Parabenizo a Fernanda pela palestra, parabenizo também o professor Josias pela coordenação e toda a organização do curso. Muito obrigado, viu, professor? E a todos. Muito obrigado aí pelas suas palavras, Alisson. Aí também a gente fica grato por ter uma pessoa tão experiente na área de mineração, né? Para dividir, compartilhar. E eu falo também assim, como professor, a gente acaba aprendendo também, que nós vamos ter alunos com bagagem que traz experiência e a gente agrega. É aquela troca de saberes, né? Professor e aluno. A gente esteja aqui à vontade, sem precisar. A gente tem a palavra aberta aí para troca de conhecimentos, tá bom? Ok, Então, obrigado, vou professor. continuar a apresentação aqui do curso e dos professores. A outra disciplina é classificação em recursos e reservas, né? Que é colocada pelo professor Leonardo Freitas Leite, que atualmente está dividindo a coordenação do curso comigo. Hoje ele não pôde estar presente, porque ele está ministrando aula nesse momento, tá? Ele atualmente está trabalhando na SRK Consultoria. Ele tem um mestrado dele na Universidade Federal de Ouro Preto. Aqui a digitação, ele é engenheiro de Minas, eu vou corrigir isso aqui, pela UFOP, Universidade de Ouro Preto,
E, recentemente, ele está cursando a psicologia, né? Então, assim, seria interessante. Eu tenho um professor também que é do curso de engenharia sanitária, tem vasta experiência na engenharia sanitária e agora está fazendo medicina. Então, assim, é bom abrir a cabeça para outra área do conhecimento. É interessante. E aí, nós temos que pensar a mineração, como alguns já deram ideia, né, o professor Alisson, Fernanda, e aí o Leonardo com certeza vai estar falando, que a mineração tem início, meio e fim. Então, eu tenho que estar pensando em fazer a prospecção, identificar aquele recurso que vai ter um aproveitamento econômico por um determinado tempo. Eu tenho que planejar isso, depois vocês vão ver outra disciplina, respeitando essas questões ambientais antes, durante a operação e principalmente agora no encerramento do processo da mineração. Esse encerramento envolve, no caso nosso aqui, a cava, que é a céu aberto, e também os subprodutos que são os rejeitos, que é o caso que a Fernanda colocou. Que hoje ele é um rejeito que, a princípio, não tem um aproveitamento econômico, mas que, com certeza, daqui 20, 40, 50 anos, ele vai ter um aproveitamento. Daí a importância que todos falaram assim, de eu estar respeitando os interesses das partes interessadas, a parte ambiental, cliente, a sociedade, o meio ambiente, os órgãos governamentais, as entidades de classe, são todos esses entes que têm interesse na atividade. E isso aí, então, o professor Leonardo Leite vai estar explorando como vamos iniciar essa classificação em recurso e reserva, né? Nos 12 encontros de 3 horas aula cada. Aí depois entra a disciplina de geotecnia de mina, a partir de projeto, estabilidade e segurança da Cava, né? É com o professor Diógenes, já um bom conhecido nosso. Ele atua atualmente na empresa Valorec e é um diferencial da PUC Minas. Todos os professores não só têm a formação acadêmica, no caso aqui ele é mestre e especialista, né? Ele fez o mestrado dele na área de hidrogeologia. A formação básica dele é geologia, geólogo lá na Universidade de Ouro Preto. Mas ele atua no dia a dia dentro da mineração. Eu não vou falar da disciplina dele, já que ele está presente aqui. E aí eu peço para ele abrir a câmera. Opa, já abriu aí, Jorge. Aí você explicar um pouquinho, né? O que que você traz de bom para a gente, né? Compartilhar os seus conhecimentos aí na área, né, de geotecnia e estabilidade de cabo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Josias, alunos e professores aí, né? É uma honra estar aí junto da PUC, ministrando aulas, aprendendo e passando alguns ensinamentos que eu tive e tenho durante a minha vida aí, né? Na geologia, geotecnia e hidrogeologia. É o seguinte, o objetivo do nosso curso, né, é abordar os principais fundamentos técnicos que são utilizados nas atividades do dia a dia de um profissional que trabalha com geotecnia em uma mina, né, e também numa mina com o viés de estabilidade de taludes. Então, assim, a nossa disciplina, ela vem abordando inicialmente um conceito teórico, né, de mecânica dos solos, mecânica das rochas, né, sobretudo para a gente entender o mecanismo de resistência dos taludes, né, porque como que eu vou conseguir parametrizar a resistência de um talude, né, que eu estou vendo na minha frente, como que eu vou modelar e como que ele se comporta, né, qual que é a mecânica por trás disso, ou seja, a geomecânica. E como que a nossa aula é, né? No caso, eu utilizo de aulas teóricas, conforme eu disse, alguns casos, alguns cases, né? Que eu já vivenciei, ou cases de artigos e tal, artigos técnicos, e também aulas expositivas, em que a gente
vai utilizar dois softwares diferentes de geotecnia. Um software que é chamado DIPS, para a gente avaliar três métodos diferentes de estabilidade de taludes, e o Slide 2, ambos da Rock Science, para a gente fazer a avaliação da estabilidade de talude por meio do equilíbrio limite, em que nos dá o valor de fator de segurança. Como que eu vou alimentar esse software, né? A aula não é do software, e sim entender a nossa teoria, que foi toda passada, né, pregressamente, como que ela funciona, alguns resultados, toda a mecânica mesmo por trás disso. E depois disso, né, como a nossa disciplina fala, né, ela tem estabilidade e segurança. Então, a gente vai fazer uma avaliação de risco. Como se faz uma avaliação de risco? Que para mineração, né, para cava, eu exponho, mas ela serve para qualquer tipo de empreendimento, conforme a Fernanda falou, para um processo que a gente vai descaracterizar uma barragem, possivelmente lavrar uma barragem que tem um teor que antigamente não tinha e hoje tem. Enfim, pode ser utilizado esse análise de risco por qualquer tipo de projeto, só que ele é mais focado para geotecnia de mina, tá? Então, é essa a nossa disciplina, dividida em 12 aulas, e é isso. Espero vocês aí, né, para a gente dividir esse espaço aí juntos. Deixa eu explicar um pouquinho, não fecha sua câmera ainda não. Para os alunos, né, quem for fazer, entender. Quando ele fala que vai usar o software, gente, então a gente tem o pacote completo da Rock Science, tanto para rocha quanto para solos. Então, os professores então que vão usar, no caso aí, recentemente eu vi o Diógenes solicitando lá, para o apoio acadêmico, ó, vou usar dias tais, 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 e eu quero, além disso, que os alunos tenham acesso em outros dias além dos dias da aula. Eu achei legal aquele lá, seu pedido. Inclusive no sábado. Aí o apoio acadêmico falou assim, só não consigo no domingo, né? Por quê? O aluno, durante a aula, ele vai fazer a conexão via VPN. E aí ele faz a conexão com o laboratório, com o computador lá da PUC, que tem o software instalado. E a mesma coisa o professor, ele vai dividindo a aula. O conselho que eu dou em aulas como essa, e terão outras, é o aluno trabalhar na aula com duas telas. Que uma tela você acompanha a apresentação do professor, a outra tela você vai manipulando as funcionalidades do software. Então, assim, certa vez eu tive contato com uma aluna que teve dificuldade na disciplina, no caso lá de métodos numéricos. Aí eu falei assim, mas como você está assistindo a aula? Ela falou assim, não, professor, eu estou assistindo a aula via celular. A aula de prática, que é de software, assistindo via celular, aí vai ter realmente dificuldades. Então, numa aula como essa, é ver pelo computador e manusear o software pelo computador. Inclusive, o professor pode deixar a atividade, que é por isso que aí, no caso de Diógenes, solicitou dias extra, dia normal da aula, porque aí fica para o aluno entrar quando ele puder. Só que quando o aluno for entrar, tem que ter alguém de área de tecnologia da informação fisicamente lá no laboratório. Porque cada aluno ele entra com um login e aquele IP daquele computador. Aí tem que ter essa pessoa fisicamente lá. Por isso que no domingo não tem como. Mas aí ela já conseguiu, nesse caso, que ele solicitou. Então, é um aproveitamento muito bom. Você sai daqui sabendo, né, manusear e, mais importante que é manusear, interpretar resultados de análise, no caso aí de estabilidade de taludes que compõem as cavas da mineração. Falei bobagem aí ou não, Jorge? Falou com muita propriedade, né? Até porque eu te sigo no LinkedIn, você é professor de geotecnia também, né? De mecânica dos solos e tal. Então, assim, são aulas maravilhosas. E é isso. É mostrar, assim, né? A teoria mesmo, como que ela representa, como que eu posso colocar essa teoria em prática. Nada melhor do que um modelo, né? Que vai nos representar
a função matemática ali do ciclo de Moore, não que o ciclo de Moore, mas o que é o ciclo de Moore, enfim, como que eu alimento o software, por que que quando eu mudo tal coisa, muda, enfim. A gente faz N mudanças no software e entende o que está acontecendo, possivelmente num talude de mina, né? Obrigado, então. Eu que agradeço, viu? Continuar. Falou. Vou compartilhar, então, agora. Falou. Sucesso aí nas suas aulas. Obrigado, Jesus, você também. Bom, a disciplina seguinte. É uma aquisição recente. É o professor Ítalo Koyama. Ele é lá de São Paulo, né? Ele trabalha nessa Desuic Mining. Mestre pela Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul e engenheiro de Minas da USP. Ele vai estar trabalhando naquele aspecto que nós falamos, planejamento e operação de lavra. Eu preciso ter, antes de iniciar, um bom planejamento, desde que eu fiz lá a prospecção para poder ver o melhor aproveitamento. Então, eu tenho que fazer isso de um aspecto estratégico para longo prazo. Como é que vai ser a minha lavra para longo prazo? Eu estou pensando 20, 30 anos para frente. Tático, para aquele ano, e operacional, é para aquela semana, para aquele dia. E aí, então, ele vai estar fazendo desde esse planejamento de longo, médio e longo prazo, que eu falei, a premissas para execução e planejamento da lavra, pensar na geometria, avanço que nós vamos fazer, para poder pensar, eu tenho que chegar, então eu vou ter que tirar a primeira canga, para depois chegar no material, no veio que realmente tem um aproveitamento. Fazendo isso, uma otimização de frentes de serviço, porque eu não posso fazer a operação de uma mina, o pensamento tem que ser rápido. Ele tem, o pessoal da operação, ele tem que dar resultado. O resultado é resultado operacional, financeiro, econômico. Então, ele tem que fazer isso operacionalizando um plano, e esse plano é vivo. Então, assim, na operação da mina, aquilo que você planejou, às vezes, para um semestre, ele modifica naquele mês. Então, tem que fazer essas mudanças de rota, né? Fazendo dimensionamento também dos equipamentos, fazendo dia a dia, eu tenho que conversar, saber o indicador de desempenho da minha mina. Está sendo favorável? Está dando produtividade? Para fazer esse cumprimento e redirecionamento do plano de lá. Então, isso aí nós vamos ter o professor Ítalo Koyama, tá bom? A outra disciplina também eu gosto, porque tudo assim, a geotecnia, a mineração, sozinhas elas não trabalham. Então, não adianta ser só engenheiro de minas, geotécnico, engenheiro civil ou geólogo. A água é o segredo de tudo. Daí a hidrogeologia. E a água está presente nesse maciço. E aí o professor Matheus Serri vai estar falando sobre a hidrogeologia aplicada à mineração. Fisicamente, eles têm que trabalhar lado a lado. O engenheiro de minas, o hidrogeólogo e o geotécnico. São as três profissionais que têm que estar junto na mina, para ter um entendimento dos recursos hídricos e o balanço hídrico na mineração. Ele trabalha também com grande experiência na mineração, atualmente na Gerdau, mestre pela UFMG e geólogo pela Federal do Espírito Santo. Como ele está presente, eu vou interromper aqui a minha apresentação para ele abrir a sua câmera. Muito boa noite aí, pessoal. Professor Josias, boa noite a todos os alunos aí, futuros alunos, professores também aí. É um prazer muito grande estar aqui nessa noite para a gente falar um pouquinho sobre como será esse curso, né, de engenharia de mineração a céu aberto. Tem sido uma experiência muito interessante para todos que têm participado, tá? E meu nome é Matheus, como o professor Josias já me apresentou, eu sou geólogo, mestre em hidrogeologia, trabalho com mineração
já desde meados de 2017. Tenho experiência com toda a parte de hidrogeologia isotópica, balanço hídrico da mineração, perfuração de poços, pesquisa hidrogeológica, enfim, uma série de temas aí que a gente vai dividir e colegiar um pouco dentro dessa disciplina. A disciplina de hidrogeologia para mineração, que é o escopo da disciplina que eu vou participar, que eu vou poder ter o prazer de entregar para vocês, trata de toda a linha de estudos hidrogeológicos e de atividades de hidrogeologia que são aplicáveis desde o início na análise de viabilidade de um projeto de mineração até o seu fechamento, né? Então, a gente vai trazer ali uma série de métodos disponíveis no mercado e também na academia, que são relacionados à pesquisa hidrogeológica, né? Dentre eles, inventários de nascentes, estudos hidrogeoquímicos de classificação de águas, estudos de disponibilidade hídrica, riscos operacionais relacionados à água. Vamos falar também sobre monitoramento hidrogeológico, que é um ponto super importante, que tem super relação com a disciplina do professor Alisson, né, que falou no início. Nós vamos falar também sobre métodos de locação, perfuração, completação e testes em poços de tubulares para fins de rebaixamento, para fins de captação de água, para soluções geotécnicas, enfim, para diversas finalidades. Vamos falar também de outros tipos de soluções hidrogeológicas, como os drenos horizontais profundos, drenos verticais, tá? Drenagens indiretas de aquíferos, tá? Algumas soluções que são muito frequentes e muito necessitadas para rebaixamento e alteamento de poços. Ultimamente tem sido muito frequente essas necessidades dentro da mineração, tá? Vamos falar sobre a parte de legislação aplicada à geologia, desde a parte de outorgas, levantamentos, estudos, entregas de condicionantes, como que isso impacta no ambiente da mineração, e um assunto que está bombando hoje no mercado de trabalho, né, especialmente pela importância do tema de recursos hídricos, né, hoje o tema ESG, né, é uma pauta muito tratada dentro do ambiente de mineração e recursos, aí a água está dentro desse tema aí como um forte stakeholder, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai trazer algumas boas práticas aí de elaboração de balanço hídrico, como que a gente faz o gerenciamento do recurso hídrico dentro da mineração, tá? Eu tenho o prazer de apresentar um pouco da experiência que eu tenho, e eu vou aprender muito, tenho aprendido muito com as disciplinas, estou à disposição para esclarecimento sempre que precisar, tá? E é isso, tá, pessoal? Obrigado aí pela palavra e um abraço para todos. Muito obrigado aí, viu, Matheus? Bem-vindo, continuidade aí nas suas aulas. Tá bom, Certo, obrigado. vai continuar aqui a apresentação. A outra disciplina é planejamento e controle da produção, o famoso PCP. Tem que produzir, conforme eu falei, né? Então, tem que planejar, controlar, para ver o desempenho e se está atendendo aquilo que foi esperado pelo setor de vendas comercial, né? Então, aí, professor, é o Alexandre de Castro Rodrigues, ele trabalha na Agência Nacional de Mineração, ele tem o doutorado pela FUMEC, mestre pela UFMG e pela Federal de Viçosa, e ele é engenheiro de produção pela Universidade Federal de Ouro Preto. A origem desse engenheiro de produção, tudo a ver para ser um gestor que vai fazer, assim, plano mestre, produção e análise de capacidade nível do NPS, estratégias de planejamento e controle da produção, com produção enxuta, just in time, o MRP, modelos de previsão e demanda, pontos de equilíbrio econômico, contábil e financeiro, sequenciamento da produção e técnicas de gestão de estoque. A mina tem que fazer alguns produtos pulmão para atender
o cliente naquela mix, naquele blend que ele pretende, né? E as aplicações de pesquisa operacional e simulação, planejamento e controle da produção mineral. Faz simulações para acompanhar como vai ser o desempenho da produção. Ele deve ter uma ocupação que não esteve aqui hoje, tá? A professora Joyce tem um mestrado na Universidade de Brasília e engenheira civil pelo FMG. Ela vai apresentar sobre projeto e operação de pilha para depósito de rejeito, que hoje, né, não havendo mais as empresas não estão fazendo disposição em barragens para não ter acumulação de água, então a solução são as pilhas de rejeito e estéreo. E aí eu vou abrir a câmera para a professora Joyce, que está aqui presente, tem uma vasta experiência para compartilhar conosco. Boa noite, professor Josias, e a todos os professores, né, e alunos. É uma honra também estar aqui com vocês essa noite e poder compartilhar um pouquinho da disciplina. Eu acho que a gente vai passar para os principais abordagens técnicas, né, relacionadas a pilhas de estéreo, que é um subproduto ali do processo de mineração, né, elas precisam de ter todo um acompanhamento técnico, monitoramento, planejamento tanto na fase construtiva, mas também ali toda a visão que o engenheiro de mina suporta ali durante o processo construtivo, e as questões das pilhas de rejeito, né? Hoje, a legislação, ela proíbe alguns métodos construtivos de barragem, além de toda a questão de proibição, até falando em termos legais mesmo, né? De não ter barragens, que tenha presença de pessoas ajusantes, que é a zona de autossalvamento. Então, hoje, se a gente for pensar no nosso território, isso está complexo, né? A gente achar locais ainda para ter barragens sem ocupação humana, num raio aí de 10 quilômetros. Então, as pilhas de rejeito, elas vêm para ficar mesmo. É ainda algo relativamente novo em relação ao universo, assim, das barragens, né? Que a gente tem um conhecimento aí de muitos e muitos anos, né? De acúmulo de experiência, mas nós vamos compartilhar aí experiências do que já existe, os processos pilotos que já foram realizados sobre o tema. Também vamos tentar abordar um pouquinho a questão de GISTM, que é o padrão global da indústria, né? Hoje todas as mineradoras que têm esse foco, né? Foi falado do ESG, e também o padrão global da indústria para as disposições de rejeito, ela também é uma ferramenta, é mais uma certificação que as empresas precisam para mostrar aderência, né, a esse padrão. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso também e outros temas técnicos aí sobre pilhas. Obrigado pela apresentação, né? Essa disciplina está para entrar para a próxima turma, né? Para a primeira turma, e com certeza vai ter assim, oportunidade de os alunos enriquecerem sua bagagem de experiência. Tá bom? Sim, muito obrigada. Muito obrigado por vocês. Se puder, continue aí, que depois nós vamos fazer um print da professores aí que estão presentes. A próxima. Por que pareça, sou eu. Tem muitos alunos, pessoal lá no LinkedIn, professor, e aí, por que aula que o senhor vai dar, tal? Essa aqui, eu fiz questão, eu mesmo vou dar a aula. Então, assim, falar um pouquinho, eu falo com os alunos, quando eu me formei, jamais sonhava em ser professor. E aí, os caminhos, rodei muito nas empresas, né, na área de engenharia civil. E aí, por idos lá, 2003, 2005, eu quis fazer a avaliação de risco. E aí, nessa avaliação de risco, para ruptura de barragens, tá? E aí, eu estudei bastante, inclusive, esses métodos aqui, tá? FIMEA, RASOP, FIMECA, o ITA, e esse ITA, que é análise por árvore de evento, que foi o foco meu no mestrado, para avaliar a probabilidade de ruptura numa barragem por modo de ruptura pai. E aí, no caso aqui da mineração,
nós vamos abordar, assim, quais são essas premissas do risco. Às vezes o pessoal não entende. O risco está associado a duas coisas, uma possibilidade, uma probabilidade, vezes uma consequência. Tudo é numérico, o risco. O risco ele pode variar de 0, 0,1, 0,2, tá, até 1, 0,9, como a probabilidade é da fatal ocorrência. E aí a gente vai estar vendo isso, mas para isso tem uma norma específica de gestão de risco, que é a ISO 31000, uma norma internacional, e nós vamos ter possibilidade, a minha ideia é de que os alunos façam modelos de cada um desses exemplos, avaliando o risco de uma caba, pode ser o risco de uma pilha, o risco de uma barragem em processo de descaracterização. Então, nós vamos estar vendo isso, né? Então, a gente vai estar vendo esse risco geológico, geotécnico, ambiental e também a saúde do trabalhador, saúde e segurança. Foi um trabalho que eu fiz, desenvolvemos junto lá, foi a oportunidade que eu fui conhecer, viu-se algumas pessoas da Gerdau associando isso, o BOLTAI, fazendo essa associação de risco geotécnico, ambiental e segurança, mas aí nos processos de mineração, né? Desse vamos ter uma boa oportunidade de estar ampliando aí nossas habilidades. A outra disciplina, a Fernanda, né? Aí acho que ela pode abrir de novo, falando especificamente um pouquinho mais da disciplina dela ou da caminhada profissional dela, né? Hoje ela atua na Vale, ela foi engenheira civil, é engenheira civil, né? Fez um mestrado em geotecnia. Curiosidade aqui, eu não peguei aonde é que fez o mestrado, Fernanda. Você pode deixar claro e falar um pouquinho mais da sua disciplina? Tá bom, Josias. Pessoal, como o Josias falou, né, eu sou mestre em estruturas de geotecnia pela Unicamp, né, a Universidade Estadual de Campinas, né? Eu sou natural do estado de São Paulo, então, por isso que meus estudos se deram nessa região. Já atuo na área de geotecnia há 14 anos, sempre trabalhei com projetos. A minha vida inicial aí foi cerca de 9 anos atrelados a projetos, incluindo toda a parte de estabilização de taludes, encostas naturais e não, né, encostas, né, urbanas, e barragens, e estou atuando na Vale desde 2020, né? Entrei para efetivamente na área de descaracterização nessa época, saí, né? A gente muda bastante, né? Dentro da companhia. Fui para a segunda linha, onde eu era responsável pela parte de legislação, atendimento legal das nossas barragens ativas e não ativas, mesmo porque, pessoal, vai descaracterizar, precisa de um RPCB atualizado, né? Então, você tem que dar todo o aparato aí para a ANM estar sabendo o que você está fazendo. E, recentemente, voltei para a área de projetos, né? A nível de concepção dos nossos projetos, e estou responsável aí pelos projetos de caracterização a nível de brownfield, tá? É isso. Aspectos importantes, né? Vamos diferenciar bem etapas de descomissionamento e descaracterização, os aspectos legais que é bom a gente ter bastante na cabeça, né? O que cobra, o que não cobra, e os aspectos técnicos, né? Premissa de projeto, parâmetro geotécnico, a gente tem tido grandes análises aí para poder nortear o que a gente pode usar com segurança em termos de parâmetros geotécnicos. É isso, professor. Tá no mudo. Durante a apresentação que você fez, eu vou esclarecer aqui os alunos, você mostrou, a ECJ, que é uma estrutura de contenção ajusante, e uma delas que ela mostrou é de concreto compactado a rolo. E esse concreto foi assim, um volume enorme, aquela lá, 90 e poucos metros de altura, e um material que foi usado como agregado minério. Então, assim, peso específico elevado,
foi o motivo do doutorado do João Bosco, muito legal. O que me chamou a atenção é o tempo de vida útil. Eu esperava que o tempo de vida útil fosse bem maior, Fernanda. 10 anos achei pouco, não entendi. Porque eu falei assim, o pessoal tinha comentado, nós vamos fazer visita técnica, ver se a gente consegue estar, né, nessas estruturas. Poderia ser até uma barragem para reservatório, reservar a água para fazer um aproveitamento da comunidade. Mas, assim, 10 anos, me explica melhor sobre isso. Isso considerando a bacia de contribuição total, né? A partir da descaracterização, né, do descomissionamento e descaracterização do reservatório, você tem uma variação da bacia de contribuição. E isso diminui o seu aporte, né, diretamente ligado a esse CJ. Então, esses 10 anos é o caminho crítico para a gente descaracterizar a estrutura. A maioria delas finalizam aí em 2028, 2030, né? Que estruturas de nível 3, com certeza, né, não estarão mais nessa época aí, que ainda a gente tem algumas estruturas, mas é isso. Há uma variação das bacias de contribuição que fazem com que haja uma diminuição a partir da descaracterização. E diminuição do risco também, mas aí cabe à companhia, né, desativar a estrutura ou permanecer com ela, né? Ah, bom, é. Quer dizer assim, ela atendeu para o uso pretendido, mas da Isso. partir dali, aquela estrutura pode ter um outro uso, que não necessariamente a sua, né, Desativar. desmanchar ela, né? Desativação Isso, total, né? Pode ter com um certeza. aproveitamento. Agora entendi. Obrigado aí pelo esclarecimento. Obrigada. Então, caminhando já para o final, a outra disciplina e última da área técnica, né, é do professor João Antônio Vasconcelos, também trabalha na Agência Nacional de Mineração, é mestre pela UFMG, Federal de Minas Gerais, especialista pela Federal do Espírito Santo e engenheiro de Minas pela Federal de Ouro Preto. Ele vai falar sobre, assim, explicar, vocês vão aprender sobre a gestão comercial da mineração. E aí tudo importa, né? Quando a gente virou, falei como isso, mas é necessário sim, porque o que mais interessa é uma grande parte interessada do empreendedor, né? Fundamentos, então, de micro e macroeconomia na área mineral, noções de certificação e responsabilidade socioambiental, porque eu preciso hoje, principalmente essas empresas que estão com ações em bolsa, preciso disso, a logística da cadeia produtiva, tributação, que tem que pensar num plano, um projeto para longo prazo de tributação, senão você pode dar um resultado favorável momentâneo num ano e ser, né, a longo e médio prazo desfavorável, né? Demanda e precificação de preços para pensar estrategicamente para o produto, é uma commodity, minério, né? Comércio exterior e a matemática financeira sobre isso. E a disciplina, como eu já havia comentado, né? A disciplina de formação humana, né? Que uma instituição, universidade, era composta de ensino, pesquisa e extensão. E essa extensão, no caso, tem muito relacionado à atividade da formação humanista do aluno, né? Então, aqui o ser humano, processo de humanização, desafios contemporâneos, no lugar da religião e da espiritualidade, autonomia e heteronomia na sociedade atual, e os princípios éticos e a ética profissional, principalmente com os eventos que aconteceram nos últimos anos. E não vou ler, vou só explicar o processo de avaliação. Volta e meia, os alunos perguntam lá naquele Fale com o Coordenador. O professor tem liberdade, ele tem que distribuir 100 pontos. Esses 100 pontos ele pode fazer uma prova, ele pode fazer um seminário, ele pode fazer um fórum de discussões, né? Ele pode fazer, os professores têm usado assim,
um jogo interativo, uma metodologia ativa para distribuir parte dos pontos, ou até uma prova que ele disponibiliza online. Ele pode fazer no momento da aula ou dar um tempo de um dia, dois, para os alunos responderem. O fato é que o aluno, para ser aprovado, precisa ter 70 pontos entre os 100 pontos que foram distribuídos. E o professor vai ter um prazo de 30 dias para colocar no sistema oficial da PUC. Aqueles que não conseguiram 70 pontos, mas estiver nessa faixa de 50 a 69, ele pode solicitar ao apoio acadêmico fazer um exame que vai valer os 100 pontos. Aí desfaz daqueles pontos até então obtidos, aquelas avaliações, ele vai fazer uma atividade avaliativa valendo 100 pontos. Tá? Ele vai solicitar a esse atendimento IEC@PUC-Minas. O nosso curso ele tem um prazo de 13 a 21 meses, e eu já vou aproveitar assim para poder responder. Por que ele tem essa variação? Tem curso que depende do semestre letivo. Tem curso que consegue terminar com 15 meses, de poucos feriados na terça e na quinta-feira. Num outro curso que eu estou tendo agora, que é o da engenharia sanitária, ele vai gastar mais tempo, porque terça e quinta do ano passado tiveram muitos feriados. Então, os alunos vão fazer com 18 meses. E aí, depois que termina, o professor lançou as notas, ele tem, a PUC, né, 150 dias para você receber o seu certificado via correio ou um e-mail hoje, via online. E aí, você pode registrar o seu certificado no CREA. Aí, respondendo o que perguntou, o curso já está reconhecido pelo CREA? Como é que funciona? Primeiro tem que ter a primeira turma formada. E aí a PUC já cuida disso tudo. Ela tem todo um setor de certificação junto à entidade de classe, no caso nosso, o CREA. Então, aí, para isso, eu tenho um projeto de curso que já foi aprovado por uma assessoria pedagógica que já submeteu ao MEC. Então, pelo MEC, ele já está aprovado. Aí tem que terminar a primeira turma, aí tem a reunião da Câmara, lá no CREA, e logo em seguida eles recebem, fazem a ata aprovando o curso. Para, em termos de ter no registro aumento das suas responsabilidades, se o aluno fez engenharia de produção, fez engenharia de Minas, ele fez engenharia civil, qualquer engenharia, ele melhora e faz o registro das suas atribuições no CREA. Outra formação, recentemente nós tivemos assim, o aluno, ele foi gestão. Ele não vai, primeiro, assim, condição de acompanhar, mas ele tem muita experiência na área de mineração. Ele pode fazer o curso, mas não vai conseguir fazer novas atribuições, porque ele não tem um registro do CREA. Então, isso aí já responde. Alguém que tinha feito uma pergunta lá no chat, mas vou ver se já ficou claro. O nosso apoio acadêmico, então, eu cuido tudo da parte acadêmica, escolha de professores, a programação das aulas, eu junto com o professor Leonardo Leite. Então, a gente distribuiu as tarefas da coordenação. Ele está fazendo a grade horária, né? Ele está respondendo alguns questionamentos de alunos, eu divido e encontro alguns outros professores. E aí, na parte acadêmica, eu com o professor Leonardo Leite. Na parte administrativa, financeira, dificuldades, é com a Gabriela. Aí a Gabriele, por esse e-mail e por essa central telefônica, ela atende a todos vocês. E eu e o Leonardo Leite, pode ser num e-mail particular. Quando a turma se forma, aí a gente tem contato com o representante de turma. E com certeza aí a gente vai estar agendando. Próximo final de semana é uma turma que já está em andamento, mas da engenharia sanitária. Nós vamos fazer uma visita técnica. Nessa daqui, nós já vamos começar a fazer a visita técnica com a turma que está em andamento.
já fiz contato, não dá para fazer uma programação na liberação para a gente fazer uma visita técnica em Cava. Fazer uma visita técnica em Cava, na mineradora, tá bom? Então, era isso que eu tinha para apresentar sobre o curso e estou aberto aí aos questionamentos. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisa que eu consiga responder que não foi dita. Essa aí que é uma pergunta aí, agradeço, né? A quem não saiu. Ricardo Aragão, né? Então, sobre o CREA, então, assim, eu já falei, aquele é formação básica. Ele tem já uma engenharia, ele consegue fazer a nova atribuição, beleza? Tá? O Arthur pergunta se a disciplina de planejamento e operação de Lavra vai usar algum software. O professor, a gente dá preferência assim, se a PUC não tem o pacote do software, que ele adquira de modo free. Então, assim, o professor ele tem que avisar com antecedência a esse apoio acadêmico para poder já instalar lá nas máquinas da PUC. Quando, por exemplo, assim, na hidrogeologia tem alguns softwares livres. Aí a gente nem põe no laboratório só PUC. Cada aluno instala no seu computador. Então, isso aí pode acontecer. Tá? No mais, assim, eu agradeço a presença de todos. Vou pedir aí para todos os professores abrirem a câmera e a Lorena faz um print para nós, se possível. Foto, né? Aí a gente faz uma postagem bacana sobre isso, né? Aos professores que puderem estar presentes aqui, também faço um agradecimento especial, né? Também esse agradecimento especial aos alunos que estão interessados, e acredito também que possa ter algum aluno aqui que esteja fazendo o curso, que eu passei o convite para a turma que está em andamento, tá? Então, assim, algum pode ser que seja já aluno e está aproveitando aqui esse compartilhamento desses conhecimentos que vocês puderam passar durante as apresentações. Tem mais alguma outra coisa no chat, Chabuque? Tá. Foi o Marcos que disse que haverá limitação de participantes, já atingiu o número. Não, nós não atingimos o número máximo. Nós estamos, se não me engano, com 33 alunos. O número máximo, por exemplo, assim, quando o lado da geotecnia que é muito procurado, aí a gente divide em duas turmas, tá? Normalmente, as turmas a gente forma, assim, no máximo 40 alunos no online. Aí, havendo mais que isso, a gente ainda não atingiu esse número. O mínimo nós já passamos bastante disso, que seria os 18 alunos. Tá? Então, isso aí, a turma já está garantida. Tá? Então, assim, por exemplo, lá da geotecnia é muito procurado, hoje eu mandei já fechar uma das turmas. Aí começa aquele pessoal, eu não efetivei a matrícula, dá para abrir? Não, já atingiu o limite máximo, não tem como abrir mais. O software aí... É aquilo que eu falei, né? Arthur, o professor não está aqui, mas com certeza ele deve usar algum software, né? Hoje em dia as empresas estão tudo aplicando isso. O Glaucus, aluno de engenharia de barragens, né? Não entendi se ele fez alguma pergunta. Ou não, é um participante, né? Ele não se identificou o nome. Ah, não, que está presente. Isso tem acontecido, sabe? Alunos que já fizeram alguma outra pós-graduação, principalmente na PUC, ele pode fazer o aproveitamento se o conteúdo programático e a carga horária baterem, pelo menos 80%, tá? Então, isso aí acontece. Então, eu acho que já teve aluno nosso que fez a geotecnia, depois fazia a hidrogeologia. A hidrogeologia, depois está fazendo a geotecnia. E aqui vai acontecendo o curso da mineração. Pessoas que já fizeram outro, inclusive ele aí fez o de barragens, pode estar querendo fazer
da mineração, e aí é super bem-vinda aí no nosso curso. Acho que aí quem estava presente, a gente conseguiu esclarecer. Tem um outro questionamento aqui. Obrigado. Então é isso. Mais uma vez aí aos professores, às pessoas presentes, a nossa conhecida aí Lorena, outros que às vezes faltam o nome, aí que estejam aí bem-vindos. A PUC sempre está de braços abertos, né? Especialmente eu. Tá bom, gente? Desejo assim uma boa noite para vocês, um bom descanso, e que aos professores que executem boas aulas e os alunos tenham bons aproveitamentos nas aulas. Estejamos presentes juntos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, até Boa noite, mais. pessoal.